agora sim. Então, a gente está inaugurando aí, né, o ciclo de webinars da ACE, de uma forma assim, com muito orgulho, com pessoas muito ilustres para a gente, com um público recorde, mais de 250 pessoas se inscreveram, e a gente está muito feliz com essa iniciativa. E aí, né, ao final, eu vou guardar, né, Inayara e Joel, vou guardar, está dando um eco aqui, não sei se alguém está com a câmera aberta, ou com o microfone aberto, mas eu vou guardar para o final uma surpresa para todo mundo aí, deixar todo mundo conectado, esperem até o final. Bom, gente, então, como eu disse, nós estamos começando aí o nosso primeiro webinar da ACE de 2023. Nós temos uma programação aí já fechada para o primeiro semestre, né, de webinars, e ao longo do tempo, a gente vai postando para vocês aí os projetos que a gente tem em curso. Esse nosso primeiro webinar, o tema deles, principais procedimentos e boas práticas em obras públicas. Eu não poderia ter uma felicidade maior, eu só vou pedir para fecharem o vídeo e o áudio, gente. Feche, por favor. Deixar no mudo o vídeo, o áudio e fechar a câmera. Esse webinar eu não poderia ter a felicidade maior do que contar com os 2 engenheiros do ano premiados pelo IBEC, né? A Inayara e o Joel. E eu vou pedir que, Alessandra, por gentileza, se puder fechar teu fone aqui. Deixa eu ver. E eu vou pedir que então, cada um, né, deles se apresentem aqui. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação aqui. Todos estão vendo? Por favor, coloquem no chat. Nayara, Joel, está tudo certo aí para vocês? Tudo certo. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso webinar falando de principais procedimentos e boas práticas em obras públicas. E, para isso, eu convido a doutora Inayara para fazer a sua apresentação. Bom, eu estou meio atrapalhada aí por conta de... A gente teve alguns problemas aí no início com conexão, né? Mas vamos falar um pouquinho rapidamente de quem vai estar compondo aí esse webinar. Então, falar um pouco da minha experiência, né? Eu sou presidente da ACE Brasil, diretora da ITAG Consultoria, tenho aí mais de 30 anos em experiência em gestão de contratos, obras de infraestrutura, construção, montagem industrial pesada, sou membro de Dispute Board, também atuo na resolução de conflitos, arbitragens, processos judiciais, e a expertise nessas áreas de óleo, gás, energia, infraestrutura, imobiliário, enfim. Então, vou atuar como moderadora nesse painel e vou passar agora para as estrelas reais do nosso webinar, professora Inayara, para se apresentar, por gentileza. Bem, gente, bom dia. Me apresentando aí, né, para quem ainda não cruzou comigo aí nas consultorias da vida, nas salas de aula, né? Eu sou engenheira civil, aí, graduada pela PUC do Rio Grande do Sul, com mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, especialista em orçamentos. Tenho a certificação CRK, né, Notório Saber em Cursos pelo International Course Engineering Council, de 2015 aí. Faço parte de algumas comissões, né, de normas técnicas da ABNT, normas de BIM, né, 15965. Trabalho
27 anos aí na área de engenharia de custos, né? Aí já fui para os dois lados da mesa, né? Já fui de secretaria de governo, já fiz preço de referência de obra pública, já tive do lado da empresa que participa do certame, né? Da empresa privada que está participando. Trabalho há muito tempo nessa área, trabalhei muito com também perícias, pleitos, arbitragens, e consultoria em engenharia de custos de um modo geral, né? Sou owner da Centro de Gestão de Engenharia de Custos, né? A empresa faz consultoria e treinamentos também, sou professora da FGV também, e dou aula aí em vários MBAs, né? O curso de obras públicas do IPOG, é um MBA específico para gerenciamento de obras públicas, e aí também essas disciplinas que eu leciono são orçamento de obras públicas, a parte de orçamento em BIM 5D, pleitos, reequilíbrios, né? E todas essas disciplinas aí. E uma que tem que voltar um pouquinho aí para o Joel. Muito bem. Joel, por gentileza, vamos falar um pouquinho de você. Meu cordial bom dia a todos. Eu não poderia deixar de agradecer a Ilma pelo convite e dividir o palco com a Inayara realmente é uma coisa que vai para o meu currículo. Eu esqueci de colocar aqui, eu vou ter que colocar, né? Imagina. Meu currículo, basicamente, eu faço 30 anos de formado, né? E sempre mexendo um pouco com obra, depois com orçamento, e sempre na luta do preço justo, né? Para eliminar os preços inexequíveis e abusivos das concorrências, das licitações, né? Sou professor também e nas noites de insônia na pandemia, eu consegui escrever um livro, A Central de Orçamentos, né? E estou muito feliz de estar aqui. A minha maior conquista é realmente passar alguma coisa para meus alunos, né? Isso é que eu acho importante. A gente criar sempre uma referência pelo preço justo. Muito obrigado. A CE que agradece aos dois por essa aula que nós vamos ter aqui a partir de agora. Vamos começar, então, com a primeira pergunta, né? Bom, queria ouvir da Inayara e do Joel o que deve ser observado pelas partes em termos de informações para que as licitações promovam os orçamentos. Eu não sei quem é que está no... Quem que está com... Daiane Dias. Pronto, fechou. Pronto, fechou. Então, vamos lá. O que deve passando... o que deve ser observado aí pelas partes em termos de informações para que as licitações promovam orçamentos que sejam mais consistentes possíveis. Isso é uma preocupação que a gente sempre deve buscar, né? Como realizar orçamentos mais consistentes possíveis, mas qual é a atribuição de cada parte nisso aí? Então, quais são os procedimentos e boas práticas para apresentar propostas comerciais que possibilitem o resultado esperado? Com a palavra a Inayara, que vai comentar sobre a ótica da proponente, e o Joel, na sequência, sobre a ótica da administração pública. Bem, na ótica da proponente, né, a gente começou aí com o slide definindo o que é projeto básico, né? Primeiramente, a gente vai analisar a documentação disponibilizada, né, no edital, o projeto básico, o memorial descritivo e toda a documentação disponibilizada aí pelo contratante. Eu fiz questão de colocar a definição, né, da própria lei das licitações, a lei 8666, que foi prorrogada aí, né? Então, conjunto de elementos necessários e suficientes para possibilitar a orçamentação, né? Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços, desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, memória de cálculo e RT do orçamento, né? A gente sabe que quem orça do lado de cá nem sempre recebe tudo isso, né? E nem sempre o nível de maturidade desse projeto básico é adequado, né? Então, eu até faço um link aí para o próximo slide, que é a recomendação prática, a prática recomendada 18R. Pode passar, Ilma, por favor.
onde a primeira coisa que a gente faz é classificar a estimativa, né? Então, quanto mais detalhado for o meu projeto, maior vai ser a precisão da minha estimativa, né? Então, a gente, antes de começar a fazer um cronograma de elaboração daquele orçamento, daquela proposta, a gente faz essa classificação, até para alinhar expectativa versus realidade, né? O que eu consigo entregar com esse material técnico que eu recebi, né? Eu não consigo fazer um orçamento detalhado com curva ABC se eu tiver um projeto classe 5. Né? Então, a gente precisa, a primeira coisa é utilizar a prática recomendada 18R para fazer essa classificação. A partir daí, né, e agora eu vou falar aqui, não vai ter slide sobre isso, né, mas a partir daí eu vou traçar o meu plano de trabalho, né? Então, aí sim, eu vou fazer o cronograma da proposta, eu vou disparar a parte da cotação dos insumos e serviços, né? A gente vai passar para a parte de suprimentos, fazer as cotações de insumos, cimento, aço, concreto e alguns serviços engenheirados, né? Quem faz as cotações normalmente são o próprio orçamentista, né? Estrutura metálica, pré-moldado, porque a gente vai ter que estudar soluções alternativas de projetos, entrar em contato diretamente com o fornecedor. Também, né, se conversa com as áreas como recursos humanos, para pegar a convenção coletiva lá da região da obra, também vai se conversar com o pessoal de QSMS, né, para ver se tem alguma condicionante ambiental naquele terreno, de mencionar EPI, EPC, canteiro, né? A gente vai fazer também cálculo de custo horário de equipamentos, analisar quais são os equipamentos que a gente vai usar na nossa obra, se são próprios, se são locados, de repente a obra num local muito ermo, não vale a pena mobilizar lá o meu equipamento, eu vou locar na região da obra. A gente também faz a validação dos quantitativos, né, mesmo que no edital tenha a planilha de quantidades, na planilha de preço de referência, se é uma obra listada por preço global, a responsabilidade é minha, que estou participando da licitação de verificar isso. Então, pelo menos se faz uma verificação por amostragem do item A da curva ABC, dos principais quantitativos. Depois vem a parte mais importante, né, que é customizar as composições para o grau de dificuldade daquela obra. Né? Então, algumas empresas têm o seu banco de dados apropriado em campo próprio de composições, mas mesmo assim, caso a caso, cada obra pública vai ser um protótipo e eu vou ter que customizar as produtividades, né, as perdas, né, dessas composições todas, tá? A gente também vai calcular as leis sociais, pode deixar aí esse slide, eu estou falando dele só. A gente vai calcular também as leis sociais para aurista, para mensalista, né, com a convenção coletiva da região da obra, então não existe aquilo de dizer que a empresa tem uma lei social padrão, não, né, cada obra é um protótipo e tem que ser calculado por obra. Então a gente fecha esse custo direto, gera a curva ABC, e aí gerando a curva ABC, e se eu uso um software ERP, um software integrado, eu ainda consigo lançar o cronograma da obra no mesmo software que eu orcei e gerar o histograma de mão de obra, tá? Depois, mais para o final da webinar, a gente vai mostrar. E aí eu dimensiono pelo pico dessa mão de obra o meu canteiro, né? Para ele conseguir suportar no efetivo lá de 500, 800 pessoas na minha obra. Eu dimensiono o indireto pelo direto, né? Vou colocar o encarregado a cada 10 homens, o mestre a cada 50 homens, aí a gente vai pegar as tabelinhas NR18 para isso. Então, aí a gente dimensiona o indireto, que eu não vou entrar muito, porque é o Joel que vai falar de BDI. E fazemos também, claro, muito importante, o cronograma da obra, né? O planejamento da obra, é fundamental para a gente ter uma ideia se aquele prazo é execuível ou não, né? E o planejamento vai usar as nossas produtividades que estão lançadas lá no nosso orçamento. Então, agora eu vou passar a bola aí para o meu colega Joel, para o mestre de BDI aí abrir a caixinha preta do BDI. Realmente é uma caixa preta mesmo. Tem o slide da fórmula? Na sequência? Não, né? Não, para aí, então, deixa eu Peraí, passar esses aí, eu vou passar esses 4, 5, daí eu já chamo o Joel, então. Tá, beleza. Tá. Bem, então, esse primeiro slide, pode voltar um, Ilma, por favor.
Esse primeiro slide, eu coloquei as peças que compõem um orçamento, tá? Então, a gente tem aí a discriminação orçamentária, que é um checklist de todos os serviços que compõem a minha obra, tá? A gente tem a EAP, os quantitativos, a gente vai elaborar os quantitativos, sejam eles em BIM ou na metodologia convencional, seguindo os critérios de medição e remuneração do contratante, tá? Então, se é uma obra com verba federal, eu vou ter que usar SICRO ou SINAP, então eu vou ter que quantificar esses serviços com o mesmo critério de medição. O mesmo que eu vou levantar em projeto para dar origem ao orçamento, vai ser o mesmo critério com que eu vou pagar o meu fornecedor e com que eu vou receber a minha medição do meu cliente. Então, as composições principais e auxiliares são 2 relatórios também que compõem o orçamento, a lista de insumos para fazer as cotações dos materiais, mão de obra, equipamentos e as negociações em escala, pelo Departamento de Suprimentos ou pela engenharia, as leis sociais, com a convenção coletiva da obra, os impostos e benefícios fiscais, o BDI, que eu vou deixar, o Joel vai dar uma bela explanação sobre isso, e eu coloco como parte das peças de orçamento a recomendação, a prática recomendada 34R, né, Base of Estimate, da ACE, aonde, que eu vou explicar também mais para o finalzinho da palestra, na última pergunta, onde a gente documenta qual é o objetivo daquela estimativa, se ela foi feita para uma obra pública, para um estudo de viabilidade, enfim, qual é o objetivo dela, quais os documentos que eu usei para compor o orçamento. Depois eu vou aprofundar nisso, tá? E não é uma peça do orçamento cronograma, mas ele é fundamental, né? Ser feito um planejamento e um cronograma também para basear o prazo da obra, da administração local, enfim, e ver se aquele prazo é execuível. Eu vou passar os outros slides mais para mostrar os modelinhos aí de discriminação orçamentária. Pode passar o próximo. Gente, que essa estagiária de passar slide aqui tá demais. Aí eu botei um modelinho, tá? Não é uma norma de obra pública, é a NBR 127/21, mas só para ter uma noção de tudo que precisa constar no orçamento. Aí tem várias, né, modelos de discriminações orçamentárias que podem ser usadas. O Sinduscom tem também, se vocês entrarem no site do Orçafácil, de software de orçamentos também tem. Então, serviços técnicos, instalação provisória, máquinas e equipamentos, administração local. Aí, o próximo slide vai estar movimento de terra, fundação, superestrutura, máquinas, a parte de Rafael alvenarias, acordou, não? esquadrias. Débora, acho que está aberto o teu microfone. Não, está em cima Vidros, da bancada lá. coberturas. Roberto, está aberto o teu microfone. Mas deixa. Gente, eu queria que deu pedir um para problema todos lá em São entrarem Paulo, que entrarem, não por consegui resolver gentileza, aqui. deixem no mudo, por favor, para não prejudicar a nossa apresentação. Por gentileza, deixem no mudo e câmera desligada. Obrigada. Vamos lá, Nayara. Superestrutura, alvenarias e até a cobertura da minha obra, né? Se quiser passar o próximo. Vamos lá. Um modelinho de EAP, né? Quando a gente não tem a planilha de referência, se a gente tem a planilha de referência, a gente tem que usar a planilha do cliente, senão eu já vou usar a mesma EAP que eu vou planejar, eu vou orçar, né, com essa mesma EAP, né? Principalmente as empresas que usam o software integrado ERP, vai usar o orçamento para fazer gestão depois, ela tem a mesma EAP para planejar, orçar e controlar os custos. Pode passar, irmão. As composições que eu comentei, né, que nós temos o sistema referencial de preços do EMOP, do SINAP, do CETOP, depois a gente vai ter uma pergunta sobre isso, mas a empresa ela precisa customizar as composições, né? A gente vai falar depois as modalidades aí de contratações. Se for por esse preço global, ela pode ajustar suas composições com o seu DNA, com a sua produtividade, com as marcas dos seus insumos que ela utiliza, com os consumos dos seus insumos que ela utiliza. Pode passar, Ilma. Aí eu botei um modelinho da FDE, né? Que é para escolas. Pode passar, por favor.
E aí a memória de cálculo de quantidades, né? Se nós fizermos em BIM, a gente pode extrair as quantidades de duas formas, né? Ou através do modelo BIM, aí no caso é uma tela do Revit, né? Onde eu consigo quantificar através do meu modelo. Pode passar, por favor. Ou através do IFC, né? Então a gente tem duas formas aí de quantificar. E tem a metodologia ainda, se puder passar aí, uma convencional, né? O pessoal que ainda faz no Excel, que quantifica através do CAD, né? Aqui é uma tabela de esquadrias, né? Identificando as portas de madeira, a porta de alumínio, se tem verga contra verga, pintura, não tem pintura, tem vidro ou não, é o velho Excel que todo mundo conhece aí também. Velho conhecido, né? O velho conhecido. Aí, um exemplo de como calcular as leis sociais, né? A gente faz uma tabela para o horista e para o mensalista. E calculando com os valores da convenção coletiva, né? E aí, um modelinho de cronograma, né? Onde a gente pode simular se vence o prazo da obra com uma equipe, ou com um turno, 2 turnos, 3 turnos, enfim, né? Fazer todas as simulações de planejamento para atingir o prazo do certame, né? E agora, acredito que um orçamento, um modelo de orçamento, essa é uma telinha do Orça Fácil, né? Uma das ferramentas aí que existem. Existem vários softwares aí maravilhosos no mercado para fazer orçamento. O Orça Fácil, ele dá não só Sinap, né? Mas ele considera outros... Ele tem todas as bases, né? Ele tem É. muitas bases dentro dele. E aí o histograma de mão de obra, que eu comentei, né? Que as barrinhas azuis, o indireto, a gente dimensiona através do direto. E o canteiro também eu vou dimensionar aí pelo pico da minha obra, aí que está com 220, 230 homens do mês 10 ao mês 16. Aí a curva ABC é um modelinho de curva ABC, a gente pode ter a curva ABC de serviços, a de insumos, que nem essa aí, onde eu vou pegar o A para negociar em escala com esses fornecedores, né, a parte A. Então, me dá um grande poder de negociação, uma ferramenta muito útil para negociação em escala nas minhas obras. E aí, o próximo é a de mão de obra, né, que associada ao cronograma dentro do RP, no caso aí a gente usou o Mega, eu consigo ter o pico da obra para dimensionar o canteiro, né? Porque muitas vezes a gente pega um orçamento de uma obra pública, olha lá, a verba de canteiro não dá para 50 homens, e aí você tira a curva BC, tem 500 homens. Onde é que você põe o resto da equipe, né? Então, tudo é calculado através aí da curva ABC, associada ao cronograma e o histograma. Pode passar, Emma. E aí, a curva ABC de equipamentos, para a gente analisar se esses equipamentos da parte A valem a pena a gente usar equipamento próprio ou se a gente vai utilizar equipamento locado. Se for equipamento próprio, a gente vai ter que fazer o custo horário de equipamentos, né, para aquela obra. E agora eu acho que já entra no BDI. Aí a outra curva ABC de serviços especializados, que são serviços que eu vou terceirizar e normalmente quando tem superfaturamento de obra, eles estão nos serviços terceirizados, né? Então a gente já facilita para o TCU e já faz esse documento. Como esse banco de dados fui eu que elaborei, eu já criei um grupo de insumos chamado serviços especializados para diferenciar, né, para poder olhar. Então essa curva ABC tem 30 folhas, interessa a primeira para o TCU, ele vai no A, né? Podemos passar. E agora entramos aí, chamamos o grande Joel aí para falar, abrir a caixa preta do BDI. Grande, é como você falou, né? Caixa preta aí, costuma dar bastante dor de cabeça aí nas apurações, né? Nas apurações. Não, com certeza esse BDI que durante muito tempo assim foi até motivo assim de só um percentual, né? Quanto está de BDI? Tanto. Quanto está de BDI? Tanto. Aí, não, vamos abrir o BDI. O BDI tem que ser aberto, é o LDI. Se ele tem condição de mostrar item por item dele, nós temos que abrir. Isso que dá transparência ao processo. Depois que a Ainara desfilou aí sobre o custo direto,
Para compor o preço de venda, nós vamos ter o custo direto, que a Ana detalhou muito bem, e agora nós vamos colocar a taxa de BDI. O que eu mais falo sobre o BDI é o seguinte, porque a gente, quando fazia, até hoje, para empresas privadas, não tem um consenso de BDI. Cada um usa a fórmula que lhe convém. Só que, no governo, não. No governo, ele tem uma fórmula, a fórmula tem que ser obedecida. Eu não sei se a fórmula está na sequência aí. Tá na sequência. Está na sequência? Então, por favor. Bom, esse é o posicionamento do poder público. Daqui a pouco eu mostro a fórmula. O que acontece é o seguinte, para a gente, pode deixar a lei mesmo, para a gente fazer uma proposta para os órgãos públicos, nós temos que obedecer e tem que quebrar alguns paradigmas da empresa privada. Não vai passar lá, não adianta. Eles têm a metodologia deles, dentro da União, e nós temos que seguir. As principais que eu elenquei por orçamentista, o orçamentista está sempre atento a isso, na hora de formular o BDI, é o seguinte, os custos indiretos passam por custo direto e apresentarem planilha específica. Havia uma tradição de colocar mobilização, administração local, ou canteiro, mais administração local, né, gente? No BDI, isso não existe para o governo. O governo não... falando mais perto aqui, falou que está cortando, mas... Não, na verdade, acho que a Fabiane Gomes está com o microfone aberto e está dando um chiado no fundo. Obrigada. Tá. Eu ia dar o último aviso para esse pessoal. Se esse pessoal não cortar o microfone ou o vídeo, eu vou me retirar. Estou avisando antes para não ter problema. Tudo bem, Ilma? A Ilma também está... Tudo bem. Não, eu fechei o meu microfone para poder deixar só você falando, mas a gente vem pedindo, a Manuela colocou... Não, eu sei, eu estou brincando. Eu como a Inayara também é italiana, né, Marina, eu também sou, a mão, né? Se me cortar a mão, eu não falo. Então, vamos lá. Então, o que eu quero deixar bem claro é isso. No BDI, não se cabe nenhum custo indireto. Isso aí já pode ser na mente do orçamentista. Beleza, então tá. Então, eu vou pôr tudo no custo direto e vou fazer uma planilha apresentando por que eu cheguei no número do canteiro de obra, da mobilização, da mão de obra indireta, dos equipamentos indiretos, porque tudo tem que ser mostrado para chegar numa verba para ser o custo direto. Beleza, então não tem custo indireto no BDI. É a primeira resolução que eu entendo muito ser importante para a gente formar uma proposta para lá. Outra coisa que tinha muito costume de acontecer era o imposto de renda e a contribuição social não pode fazer parte da composição do BDI. Isso, por quê? O que eu estou falando? Que na privada não dá. Às vezes a pessoa põe lá, né? O que é? Eles entenderam, os juízes entenderam, até tem um livro muito bom sobre isso, que ele fala, é um imposto único personalístico, não sendo podendo passar para a administração. Então, não faz parte do BDI de obra pública, o imposto de renda e a contribuição social. Trata-se de um imposto único personalístico, que deve ser apurado no final e não deve ser repassado à administração, à empresa contratante. Uma outra coisa muito comum é que se colocava no denominador da fórmula imposto mais lucro. Também tem um estudo que o lucro não pode incidir sobre os impostos. Então, na nova fórmula, ele colocou no numerador. Era muito comum ter lá BDI igual administração central, mais custo financeiro, mais riscos, que seja, sobre T mais I, ou seja, tributos, imposto mais lucro, I mais L. Não, não pode. Essa é a fórmula que determinou. E, para isso, eles fizeram uma coisa interessante. A fórmula do BDI do governo, ela é acumulativa. Vocês podem ver que a administração central, seguro, garantia e risco, o custo financeiro vai incidir sobre ele e o lucro vai incidir sobre esses dois elementos, né? Bom, aqui eu trago onde foi tirada essas informações, né? A determinação passou um pouco de pressa a primeira. Peraí. Isso.
Agora, aí, está ótimo. Aqui, ó, componentes que não entregam o BDI, né? Administração local, instalação canteiro, obras, está lá no imposto de renda, natureza direta e personalística, também não vai entrar. Aí, o que eu falei, eu estou mostrando da onde eu tirei aqui exatamente do Tribunal de Contas da União. Pode passar mais um? Então, em relação à taxa de remuneração, né, considera que sua forma de incidência no numerador da fórmula do BDI. Está de acordo com a ACE, né? E isso ficou também bem claro no Tribunal de Contas, que ele não vai aceitar essa incidência acumulativa da parte da alíquota dos tributos sobre o faturamento. Pode passar. Bom, esse é um outro item, que era o quarto lá, que foi muito bom. São duas resoluções importantíssimas. Na nossa planilha, quando a gente for fazer a nossa planilha de preço para enviar, não pode ter o item verba. Instalações elétricas, verba. Instalação hidráulica, verba. Instalação de ar-condicionado, não, que são comuns esses, né? Que a gente fazia. Uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça. Aí, o que eles fizeram? Não pode. Você pode ter o item? Você pode ter, desde que se referencie uma planilha e mostre lá onde você chegou nessa verba. Tá? Você não precisa colocar, é uma questão de formatação, de apresentação só que eu estou falando. Mas o importante é que item verba não existe. Não pode. E uma outra coisa que foi um ganho para nós, né, é a exigência da composição dos custos unitários e do detalhamento dos encargos sociais e do BDI. Isso, quando eu tive em empresa privada, eu pedia. Por quê? Como que você vai poder avaliar um preço, se ele é caro ou barato, se você não tiver uma composição de custo unitário, detalhando o que está dentro daquele serviço? A composição de custo unitário é o raio-x do serviço, porque depois minimiza qualquer tipo de pleito ou de discussão em cima disso. Por quê? Nesse serviço aqui, eu não incluí um item, então vou ter que cobrar a parte. Não, peraí, está na sua composição. E se não tiver a composição? Esse aqui é o grande problema. Se não tiver a composição, por isso que o governo pede, e eu aconselho a todas as empresas privadas que estão do lado de cá do balcão, né, recebendo as propostas, igual eu já tive também dos dois lados, exigir, porque ali vai minimizar muito problema para nós. Igual o detalhamento dos encargos sociais e do BDI. Era óbvio que um histograma de mão de obra indireta, onde eles vão determinar lá um engenheiro de segurança full-time na obra. Se isso não tiver documentado, você não pode depois cobrar. Ele vira e fala, não, meu engenheiro era só meio horário, era só meio período. Então, isso tem que ser documentado. Vai ter técnico de segurança? Essa parte do indireto, ela é muito importante, está explícita antes de fazer qualquer tipo de contratação. Porque ali você define a regra do jogo antes de assinar o contrato. O que é importante é você deixar tudo bem claro antes de assinar o contrato. Inclusive o limite de bateria, que a gente pede muito isso. O que é a obrigação do contratante? O que é a obrigação do contratado? Eu vou fornecer o ponto de água e de luz? Não. Eu vou fazer... Tem muita coisa que a gente pode evitar de pleito e aditivo fazendo uma documentação, procurando fechar e cercar todos os problemas que poderiam dar. Isso é muito simples, é só a pessoa que estiver fazendo o orçamento realmente atentar para isso e a pessoa que receber ficar atenta com isso. Pode passar mais um? Bom, isso aí seria, na prática, né? O preço de venda, custo direto e BDI. Tem aí o grupo de custo, né? Nos custos diretos, mão de obra com encargo, materiais, equipamentos, bacana. Esses custos indiretos, eles não fazem mais parte do BDI. Mobilização, canteiro e administração local. Então, na prática, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse bloco, colocar no custo direto. O resto ali continua? Continua. Administração central, custo financeiro, risco, seguro e garantia, os impostos municipal, que é o ISS, o federal, PIS, COFINS, se caso, que a Nayara vai nos falar, ela levantou a mão, só terminando o raciocínio aqui,
PIS com FIS, se caso houver desoneração, tem mais um imposto que o CPRB. E o lucro, que é uma estratégia da empresa. Pois não, Inayara? Não, eu só ia comentar que foi em 2011, né, o Acórdão 2369 colocava no BDI a mobilização, desmobilização, canteiro e administração local. Mas o Acórdão 2622, né, de 2013, retirou, e a gente ainda encontra licitações que ainda cometem esse erro, né, de colocar isso no BDI. Os BDIs eram muito maiores naquela época, justamente por colocar esses 3 itens na época, né? Isso foi como você falou. Carregar esses custos para dentro, né? Isso, para dentro. Que dificultava os pleitos, inclusive, né? Exato. Delação de Isso, prazo, exatamente. É o que eu ia falar. Foi muito inteligente, foi muito bom esse BDI ser enxuto. Por quê? Eu fiz questão de mostrar isso porque ainda há realmente, a Nayara falou certo, ainda há gente que insiste com isso, né? E a gente tem que brecar. Não, vamos seguir o governo. O governo já breca, não adianta. Mas, assim, na iniciativa privada, a gente breca. Mas por que isso? Olha que coisa interessante. Se você fizer qualquer aditivo, se você fizer qualquer pleito, você vai levar de um item o BDI cheio. O BDI lá de 70%, 60%. Por quê? Você considerou mobilização, canteiro, tudo. É polêmico? É polêmico. Ah, então não tem que ter o BDI. Não, tem que ter o BDI, sim. Mas ele não precisa levar o BDI todo. E quando era força de contrato, já tinha o preço ali com aquele BDI cheio, vamos dizer assim, com tudo. Então, se tivesse que fazer uma alvenaria a mais, ia levar o BDI todo. Então, por forma de aditivo, fica uma coisa mais justa. Mas não é também cortar, né? Não é cortar. Tem que ter um consenso de fazer, ó, você vai fazer esse aditivo aqui, mas você não precisa levar seu BDI cheio, né? Vamos diminuir o BDI em relação a isso. Mas também cortar, não é esse o caso. Mas, no caso antigo, de você levar o BDI com esses custos todos, onerava demais o contrato, se caso tivesse algum pleito ou algum aditivo, vamos dizer assim. Ah, faz mais essa parte dessa obra aqui para mim. Aí tá, ele ia separar o serviço com preço unitário e ia fazer. E ele ia levar o BDI cheio, que não necessariamente já precisava mais. Quando você tinha mobilização e desmobilização de novo, canteiro, talvez só o prazo de aumentar um pouquinho ele, mas não ele todo. Mão de obra indireta, talvez a parte elétrica já tinha ido, então tem um carregado elétrico, o mestre de obra de elétrica não precisaria estar ali, e ele está computando. Então, são esses itens que, com o BDI enxuto, eu vi aqui o orçamento dos riscos, tá. Aí, sobre riscos, foi muito bom quem falou, o Ivaldo, obrigado aí pela participação, porque sobre riscos, com a nova lei agora, eu pediria a Inária para falar sobre isso aí. Inária. Não, sobre a parte de riscos, né? Você vai mostrar ali toda a parte do acórdão, né? Quanto que é colocado em cada quartil ali, na frente tem, Sim. nos teus slides ali, tem a parte de riscos, né? Mas quando você chegar ali nessa parte, eu vou comentar Sobre que o aditivo, né? pela nova lei de licitações, né, tem que ter muita atenção aí na parte de riscos. Mas eu vou deixar você segue o baile aí nos teus slides, e quando você for falar nisso, eu contribuo aqui. Você está gostando? Tá bom. Sou só Obrigado. fã. Nós combinamos isso antes, gente. E outra coisa, o meu nome não é Lenovo, não. Nem apelido, é porque eu não sei colocar o tal de Joel Valentina ali. Mas vamos lá. Na sequência, por favor. Vamos lá, gente, que a estagiária tá demais, hein? A estagiária aqui, sabe, tem coisa que a gente não... Bom. Então, os impostos. Essa é a cara dos impostos nas empresas privadas, né? Nós não vamos ter o imposto de renda nem contribuição social. Pode passar. Estou seguindo aqui o conselho da Isso aí. Inayara. Isso aqui, realmente também, a parcela do lucro deverá ser... E tudo eu estou mostrando, eu falei sobre todos os itens, mostrei na TCU e agora estou mostrando na prática. Pode dar um cliquinho aí, que eu acho que o lucro vai lá para cima. Isso. Não, mas não é tanto assim lá, não. É só do lado do R mesmo. Aí ela... Tá sofisticado. Nossa, tem efeitos especiais os slides dele, eu nem pois sabia.
Chamou Steven Spielberg para fazer aqui. Pois é, mas aí esse lucro está do lado do R. Beleza, pode passar outro. Bom, tá aí a nossa fórmula. Essa é a fórmula que o orçamentista tem que seguir, né? A administração central, seguro, riscos, garantia. Despesas financeiras, esse bloco vai incidir sobre ele, né? E o lucro, os outros dois vão levar para o lucro. E embaixo, só realmente o menos I, ou seja, imposto, só imposto. Se caso tiver a desoneração, tem que colocar o CPRB, que a Inara vai falar muito bem sobre isso, que hoje é 4,5. Tiraram alguma desoneração de algumas fases, algumas partes da economia. A construção civil continuou. Houve-se muita polêmica de que não ia continuar e tal, acabou continuando. Então, é igual está falando embaixo, né? Olha lá, PIS, COFINS, CPRB, contribuição previdenciária do bruto, né? Sobre a receita bruta, e o ISS, que é o imposto municipal, que varia de 2 a 5, e que é feito só sobre a mão de obra. É muito importante a gente achar quanto que de mão de obra teve a nossa obra para poder considerar no DEI só realmente em cima da mão de obra. CPRB, contribuição previdenciária sobre a receita bruta. É vantagem? Depende do perfil da sua empresa, tá? Isso aí ela vai detalhar melhor para nós. Pode passar? Um minutinho, que tem alguém com um microfone aí ligado, e aí eu estou pedindo para desligarem aqui. Bom, vamos lá. Tá. Como eu disse antes, o TCU determina isso. É certo ou errado? Não sei. Vamos conversar, né? Se a gente pode limitar isso, mas hoje é isso. Eu gostaria de avisar também, viu, Wilma, que todas as perguntas serão respondidas depois, né? Nós Isso, combinamos, exatamente. com um Isso, e-mail, que aí a gente vai arrumar todas e mandar para todo mundo. exatamente, Pra Joel. gente, porque, não é isso? Bem lembrado, bem lembrado. Como o nosso tempo é bastante enxuto, né, e a gente tem uma gama de informações muito grande para passar e para a gente conversar, a gente optou por isso. A gente vai recolher todas as perguntas e vai respondê-las posteriormente ao nosso webinar aqui. Então, Perfeito. façam as perguntas, que elas ficarão aí no chat, a gente vai coletar essas perguntas e a gente queria pedir para que cada um colocasse aí seu e-mail, para que a gente possa mandar por e-mail para vocês as respostas aí que vocês formularem de perguntas. Bom, voltando aqui, obrigado, Wilma. Voltando aqui, o TCU ele tem um material muito rico. Então, ele pôde fazer uma estatística das obras dele. Dividiu por tipo de obra, construção de edifício, rodovia, igual vocês viram aí, né? Obras portuárias e tal. Fez os quatro quartis, né? Que é uma operação estatística. A estatística é fantástica. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadril, escolheu o primeiro e o terceiro. Fez a média baseada no rico material que eles têm, né? Eles têm muitas obras, então eles pegaram esse material e quanto mais amostragem, melhor, né? Fizeram para a administração central, seguro, garantia, risco, despesa financeira e lucro. Pode clicar. Gente, está muito difícil para mim assim, acumular tantas tarefas ao mesmo tempo aqui. Não, mas você está brilhando. Para mim está ótimo, está excelente. Aquisição do BTI referencial, né? Que será empregado no orçamento base da licitação. Está aí seus parâmetros, né? Isso, deixando bem claro que isso é sem a desoneração da folha, porque se for com a desoneração da folha, vai ter mais 4,5. Aí é lógico que essa média vai aumentar, né? Que esse índice aí vai aumentar. Tem que deixar isso bem claro também. Pode passar? Acho que eu estou falando muito. Não, está ótimo, Joel. Está ótimo. Está ótimo. Bom, BDI diferenciado de materiais, o que acontece?
uma empresa pode querer fornecer, uma empresa do governo, né, pode querer fornecer o material bituminoso, o ferro fundido. Então, o que acontece? Se você tiver nesse item, né, uma obra do governo, ou mesmo privada, né, mas se você tiver nesse item do seu escopo, um fornecimento do seu contratante, o TCU determina um BDI diferenciado para esse item. Tá? Ele entende que o ISS não vai ter e que vai ter uma redução da administração central e do lucro. Isso é aplicável naquela linha tem um BDI diferenciado, se você receber esse material da empresa contratante. Pode passar? É o que eu falei, né? Administração central e o lucro, nessa situação, os percentuais devem ser inferiores em relação estabelecida para a execução da obra. Tá? Isso aí, na iniciativa privada, sim. Na iniciativa pública, sim, com certeza. É lei. Na privada, vamos atentar para isso, se você, por acaso, for fazer algum faturamento direto. Pode passar. O ISS, mesma coisa, né? A exclusão do ISS da composição, porque não haverá mão de obra. Pode passar. Bom, e aí o que acontece? Você vê lá, ó, o BDI para itens, mero fornecimento de materiais e equipamentos, né? Médio, 14,02, que é a média desse BDI diferenciado, caso você venha receber algum material. Tudo bem, gente? Tranquilo? Eu acho que ainda tem essa parte, né, do BDI diferenciado para as alíquotas. Porque ela está a edição foi errada. Eu vou corrigir aqui e já te passo. Gente, por favor, fechem a... Olha, é Eu vou só assim, corrigir aqui. deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Porque já falaram assim, Não, pode... Eu entendi o que você falou, o que você ia fazer. Mas aí, mostrando para itens, né? Se caso tiver um mero fornecimento de materiais e equipamentos. Então, gente, é muito importante, na hora de fazer uma proposta para o governo, você ficar atento a esses itens, né? A fórmula, beleza, a fórmula é essa, o que eu posso ou não considerar dentro da minha planilha, tá? Esses índices serão checados? Serão checados. Tá? Tem BDI diferenciado? Tem. O imposto de renda e contribuição social não pode aparecer. O lucro é lá em cima. Então, quer dizer, em cima da fórmula. Com esses parâmetros, você fica competitivo e a sua proposta vai ser avaliada. Aí, se você vai ser competitivo no preço, é outra coisa. Mas, pelo menos, você vai estar correto com o que o TCU pensa, que o TCU determina. Essa é o que eu queria passar para vocês. São esses itens de atenção e que quem está na empresa privada, levar isso para lá. É muito bom. Todos esses eu concordo com o governo, com o TCU. As alíquotas a gente pode até conversar, mas é importante que a gente siga essas orientações. Pode passar? Bom, aí a desoneração, a Inayara, né, Inayara? Você vai falar? Acho que Nayara está no mudo. No mudo? Porque treino é treino, jogo é jogo, né? Nós treinamos tanto ontem isso, né? É verdade. Na hora de entrar em campo... Agora deu, não? Que a Ilma mutou os microfones e eu clicava ali no microfone, não estava conseguindo voltar, voltei. Não tem como fazer essa seleção. Eu tentei, porque alguns já colocaram no chat que o host podia deixar todo mundo mudo, mas se deixar todo mundo mudo, a gente deixa... Muito palestrante. Muito palestrante. Então, não dá, gente. Então, a gente vai contar com a colaboração de quem entrar aí, deixa no mudo, porque não dá para fazer um negócio seletivo. Eu estava tentando fazer um por um, mas aí eu comecei também a me atrapalhar com as projeções dos slides. Então, vamos lá. Se nós não treinamos linguagem de sinais, né? Então... Não! Vamos falar um pouquinho, então, sobre desoneração da folha de pagamento, e aí a gente caminhar para arrematar essa primeira... Joia. Só observando ali, eu vou falar da desoneração, né? Mas ficou aquele gancho ali no slide anterior das parcelas, acho que é mais um,
que ele mostra as parcelas e os riscos. Mais um aí, nossa, ficou muito para trás. Ficou muito para trás. Não, mas não tem problema. Aí, ó, os riscos, né, colocados, esse acórdão, ele foi feito com um cenário lá de 2013, né? Então, tinham aquelas empresas enormes no mercado, né? Foi antes aí do período de tudo que aconteceu em 2014, né? No mercado de óleo e gás aí, nem vamos falar muito. Eram aquelas empresas enormes, né? Antes da Lava Jato, que estavam no mercado. Hoje, quem está participando desses certames são empresas de menor porte, né? Então, a administração central é inversamente proporcional ao porte da empresa, né? Então, esses percentuais aí estão bem baixos, né? Se a gente trouxesse esse acórdão para a realidade de hoje. E a mesma forma, a análise de risco. A empresa que faz a análise de risco, né, e tem os seus, mapeia os riscos, né, de cada obra, ela chega em percentuais bem maiores do que esse, né? Até porque hoje também a gente está com um cenário de guerra, inflação, pandemia gerou onerosidade excessiva de insumos, tiveram insumos que faltaram no mercado e quem tinha vendia por preço que queria, né? E uma série de insumos chegaram a faltar no mercado. E aí a lei da oferta e da procura. Então, as taxas de risco hoje estão muito maiores. Despesa financeira, né, também, depois a gente vai responder, viu, Rabelo, a tua pergunta sobre custo financeiro, que teve uma época que estava aqui remunera pela Selic, né, que o juros bancário estava muito maior que a Selic, então, passaram-se 10 anos aí, o acórdão está com o cenário lá de 2013, que deveria ser atualizado. Outra coisa importante de falar da parte de riscos é que a nova lei de licitações, que é a 8666, ela foi prorrogada até 31 de dezembro desse ano. Janeiro entra em vigor a nova lei. A nova lei, né, ela é muito clara que em obras de grande vulto, para o regime de contratação integrada, é exigida a matriz de risco. Tá? Então, eu já vi várias empresas dizerem, como está imputada a matriz de risco já no edital, é zero de aditivo, não posso ter aditivo, não posso ter pleito. Então, qual é o ponto de atenção, uma boa prática aqui? A empresa precisa ficar muito atenta quais os riscos estão alocados para a construtora. Quais estão para a construtora, quais estão para o contratante, quais estão para a seguradora, tá? Porque, por exemplo, a obra do DR, obra de rodovia, eu não posso imputar para o contratante licença ambiental, desapropriação, tá? Isso aí, na verdade, a construtora, o contratado, ele tem uma ingerência sobre órgãos ambientais, né? Ele não seria insuportável esse risco ficar a cargo da contratada. Então, foi só um parênteses aí que eu quis fazer quando o Joel passou aí pelo risco, que isso é uma alteração na nova lei das licitações e que a gente deve ficar muito atento, né, ou quantificar o risco, ou reduzir o grau de incerteza, embutindo no custo aquele risco, tá? Então, a gente precisa Ilma, é ficar... isso mesmo. Eu concordo plenamente com você, tanto que até nós pudemos conversar um pouquinho sobre isso ontem, né? Tá corretíssimo. Tanto que esses parâmetros aqui, eu falei, a gente tem que conversar sobre eles, né? São os parâmetros do governo, são. Por força de lei, né? A gente tem que respeitar, mas a gente sabe mas, que assim, está defasado aí. A gente tem que entender que tem um cenário antes da pandemia e depois da pandemia, né? Teve muita coisa que alterou na nossa área. E sobre os riscos, o que eu falo para todo mundo, quando alguém me pergunta, eu falo, vocês têm que destrinchar o eixo, tentar identificar os riscos e tratar esses riscos. Porque a alíquota do em relação a isso não vai. Você concorda? Concordo. Uhum. É uma alíquota pequena em relação a se você identificar um risco muito grande e aquela matriz, né? Qual que é a probabilidade de acontecer? Alta. E se acontecer, qual o impacto? Alto? Se você identificar esses riscos, esse risco percentual do BDI não vai cobrir. Então, você tem que tentar antecipar esse risco e aí você vai tratar esse risco da melhor forma possível. Beleza. Obrigado aí, Nagara. Isso aí. Vamos passar agora lá para a desoneração da folha de pagamento. Nayara com a palavra.
Na verdade, eu vou pular vários slides aí do Joel, tá? Eu vou direto para o slide do Aldo. Isso. Aldo, coloquei um slide seu aí. Na verdade, a lei da desoneração, tá, gente? Fala quando é aí para parar, viu? Tá joia. A lei da desoneração, ela sofreu várias e várias alterações. E essa lei, não, já passou. Se quiser pular mais um para trás, aí depois eu vou para o quadrinho. A lei da desoneração, né, ela foi criada com o intuito de que as empresas de construção formalizassem a mão de obra com a carteira de trabalho, né? Então, ela foi criada com o intuito de dar um benefício fiscal para as empresas de construção civil. Então, ela retira os 20% de INSS sobre a folha de pagamento, né? Isso alivia a carga tributária sobre a mão de obra direta, né? Mão de obra própria da construtora, mas no BDI ela cria um novo imposto chamado CPRB, de 4,5%, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, tem um quadrinho do Aldo aí na próxima página. Nem combinei com o Aldo, esse quadro dele é lá do tempo que ele tinha o blog da Pini, ele está com a lei antiga, onde a CPRB ainda era 2%, agora ela já é 4,5%, mas foi um exemplo fantástico aí que o Aldo deu, né? Ele fez uma simulação de uma obra sem desoneração, né? Onde eu tinha lá 50 milhões de mão de obra, desses 50 milhões, 22 milhões era o salário, e 28 milhões eram os encargos, né, que representavam 129% de leis sociais. E aí eu tinha materiais, 50 milhões, indireto 10, o custo total era 110 milhões. Quando eu aplicava o BDI com a fórmula do TCU, do acórdão que o Joel mostrou, eu colocava o lucro de 8%, de acordo com o quartil e o tipo de a tipologia de obra. Os impostos eram 6,65%, né, porque só entra PIS, COFINS e ISS. Eu chegava no valor, no preço da obra de 128 milhões. Essa mesma obra, aplicando a desoneração, eu tenho que recalcular os encargos sociais, retirando os 20% de INSS. Então, o encargo aqui, ele caiu de 28 milhões para 22. O salário base é o mesmo. Então, houve uma redução da mão de obra de 50 milhões para 43. A empresa que faz análise somente baseada no orçamento, no seu custo direto, ela vai dizer, poxa, valeu a pena, né? Valeu a pena eu desonerar, né? Só que eu tenho que analisar o impacto no BDI também. E quanto Exato. isso representa no total do meu contrato, né? Então, qual é a fórmula ótima que a gente vai ver daqui a pouco para eu ver se vale a pena ou não desonerar o peso da mão de obra sobre aquele contrato, né? Se o peso da mão de obra sobre aquele contrato for muito pequeno, por exemplo, uma obra rodoviária, onde o peso maior são equipamentos, né? O peso dos operadores é muito menor, nunca vai valer a pena eu desonerar, porque eu vou pagar muito mais imposto sobre o BDI, uns 4,5%, do que eu vou estar aliviando a carga tributária sobre a minha mão de obra direto, tá? Então, vocês vão ver que a lei, ela passou, a gente não vai entrar em tudo pelo correr do horário aqui, a gente tem mais 4 perguntas, mas os quinais foram mudando ao longo das alterações dessa lei, né? Então, foi mais ou menos assim, dei um benefício aqui, mas para as empresas de obras pesadas, não foi um benefício, né? A desoneração quase nunca é viável, né? Como no caso de rodovias, é um exemplo deles. Então, aqui, ó, o lucro 8%, os impostos 8,65%, o PIS 0,65, o COFINS é 3, ISS 3. A CPRB aqui estava com a lei antiga, que era 2, né? Hoje ela é 4,5. Então, essa obra de 128 milhões, ela passou a ser 123 milhões. Então, para o ponto de vista do contratante, se eu sou o poder público, poxa, eu ia fazer um hospital com 128 milhões, agora eu faço o mesmo hospital desonerando com 123. Eu sempre vou pedir a desoneração. Mas para a empresa privada que está concorrendo, ela ganhar 8% de lucro sobre 113 é diferente do que 8% sobre 110, né? Aí aqui é a história do lucro ser no denominador da fórmula que o Joel explicou, né? A iniciativa privada usa no numerador da fórmula, daí é 8% sobre 123, e não 8% de lucro, né, sobre Sobre o custo 103. total. Isso é mesmo. É a Só briga uma do L em cima ou do L embaixo, coisa né? Que embaixo, a iniciativa Só privada usa para em cima e a obra pública é obrigada a usar embaixo.
Só uma contribuição aqui, esses 20% são nas leis sociais do grupo A, B, C e D, né? Nas leis sociais. Esse é do grupo A, é o primeiro lá, 20. Só que tem que ficar atento que o grupo D também vai ser alterado, porque ele conta, circular, né? ele conta com o A vezes a residência. Então, o que acontece? Nas leis sociais, desonerado, vai alterar o grupo A e o grupo D. O grupo B e C permanece o mesmo. Só para ficar atento a isso. Tem muitas tabelas que mostram isso e a literatura é bem vasta. É E isso outro mesmo. ponto de atenção, né, e uma boa prática é ficar atentos, né? Eu já tive alguns alunos lá, inclusive lá na FGV, me perguntando sobre isso. Professora, a gente já viu licitação desonerando e o pessoal insiste que tem que ficar dentro dos limites do acórdão do TCU. Não vai ficar, né? Porque o BDI desonerado, ele aumenta de valor. Tá? Então, ele vai sair fora daqueles 25% Daqueles isso. do BDI, vai para 30 e poucos por cento, tá? Então, um dos órgãos, né, públicos que sempre calculam corretamente, inclusive tem a planilha Excel, que não vai dar tempo de mostrar aqui, é a Caixa, né? A Caixa pede os dois cálculos, com e sem, né? E ela calcula certinho, né, Ilma? A Exatamente. desoneração, mas a gente já viu muita licitação pública com BDI errado. Outra coisa, um erro clássico, BDI diferenciado de equipamento. Como é que eu vou desonerar um BDI diferenciado de equipamento se ele não tem mão de obra? Tanto que ele não tem ISS lá, ele é 16,8 o BDI de equipamento, porque é fornecimento de equipamento. Até isso eu já vi. Licitação errada, edital errado, colocando o BDI de equipamento desonerado. Né? Então, é só onde eu tenho mão de obra própria da empresa que eu consigo aplicar a desoneração, tá, gente? Acho que deu, Ilma, já dá para passar. Maravilha. Viu aqui, a estagiária se ambientando. Muito bem. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu queria fazer um arremate em tudo que a gente falou, uma síntese aqui. Voltando aí na nossa pergunta, né? Quais são as boas práticas, o que deve ser observado na composição, na elaboração de propostas, né? Comerciais para a administração pública. Então, a gente abordou os dados de entrada, né, da administração pública, que é a qualidade e a consistência do projeto básico a ser oferecido, das especificações. Então, quanto mais consistentes as informações, mais preparados nós podemos estar para apresentar propostas robustas, né, e consistentes. Falamos também da questão dessa transparência, né, de abertura do BDI, coisa que antigamente a gente tinha como uma caixa preta, como o Joel falou. Falamos da rastreabilidade, a necessidade de rastreabilidade aos bancos de dados, né, dos sistemas de composição que a gente tem aí à nossa disposição, da eliminação do item verba, da composição aí, da parte dos riscos, né, do BDI desonerado. Então, acho que a gente deu aí um panorama bem interessante nessa primeira questão. Partindo para a próxima pergunta, né, que a gente elencou aí como sendo uma pergunta interessante, quais os cuidados, né, que de quem elabora peraí, opa. Quais seriam os cuidados de quem elabora o orçamento do preço de referência, né, da administração pública, né? Quais são os cuidados pela ótica da administração pública e do ponto de vista da contratada em termos de administração contratual? Então, passo a palavra aí aos nossos professores para que vocês possam discorrer sobre essa questão. Bom, Pode falar? Vou falar, então, aqui pelo ponto de vista da administração pública, Joel, daí depois se quiser complementar aí alguma coisa. Tá, Bem, pode falar primeiro. quando a gente é contratado para fazer uma consultoria e criar o preço de referência, né, de uma obra pública, não vai dar tempo de eu mostrar os meus exemplinhos aqui, tá? A gente faz depois essa live parte 2, né, Ilma? Não, é a surpresa, é a surpresa, é a surpresa. Depois a gente vai falar da surpresa. Tá joia. Mas a gente tem que ter todo o cuidado, né? Quando eu estou fazendo o preço de referência, de ter uma coluna
com a fonte, qual é a composição que eu estou utilizando, tá? Se é do SINAP, se é do Cicro, se é do EMOP, tá? A database, o código da composição. Então, a fonte é a database e o código da composição, porque às vezes eu uso bancos de dados diferentes, eu não acho tudo no SINAP, e as databases lá do CIURB EDIF vai ser diferente da do SINAP, tá? E depois eu tenho que fazer um balanceamento de bases no meu orçamento também, né? Eu não posso ter o cimento Portland comum CP4 do SINAP e o cimento Portland comum CP4 do CIURB, né? Então, eu preciso ter uma planilha totalmente rastreável, de onde eu tirei as composições. Se eu tenho alguma composição que eu não achei, eu acho que estava no slide 50, a pergunta. Agora, peraí, esse. Isso, tá. Então, assim, se eu tiver alguma composição que eu não tenho no Cicro, tá? Eu posso criar uma composição que eu não tenho no SINAP. Eu posso criar uma composição nova de um serviço que não tem no SINAP com insumos do SINAP. Ah, eu não tenho esse insumo no SINAP, né? Então, aí eu posso pegar de uma outra base pública de dados, né? E também fazer ou se não tiver, fazer 3 cotações, né? Por exemplo, um ensaio de método não destrutivo numa rodovia, para passar uma tubulação de um lado ao outro. O TCU também aceita 3 cotações, tá? Então, isso são as boas práticas aí, tá? Eu não tenho em local nenhum essa composição, né? Da onde eu vou buscar alguma referência bibliográfica, né? O TCU antigamente estava aceitando, eu não sei, a Ilma está fazendo muitas arbitragens aí, o TCPO, né? Então, às vezes eu acho em fontes de dados que não são de obra pública, são privados, o TCPO comercializava as bases, né? Então, achava essa composição específica lá, utilizava como referência, né? Era aceito, né? Então, depois a gente vai falar mais aí dos bancos. Como referência, sim, mas você falou uma questão que é muito importante, principalmente para quem trabalha na administração contratual. Eu uso sempre essa palavra para mim ela é a chave de tudo praticamente dentro de uma gestão de contrato, que é rastreabilidade. É muito importante que no orçamento venha aí toda a memória, todo o histórico de onde foram coletados os preços, as informações, qual foi a concepção, para que a gente tenha rastreabilidade no custo do contrato. Quer fazer um pleito de alteração de escopo, quer buscar uma informação, a gente tem lá essa rastreabilidade, isso torna muito mais fácil, né, a composição, a gestão de custos no curso do contrato. Então, e até, inclusive, na resolução de conflitos, porque aí você busca de onde você está tirando, né? Onde você calculou isso? Eu calculei, olha, veio desde o orçamento ensejou uma proposta vencedora, né? Então, significa que eu tenho aí essa rastreabilidade para poder me calçar, né? Então, isso é muito interessante. Eu vou explorar depois mais aí sobre o ponto de vista da contratada, né? E vou querer muitas contribuições aí, Ilma. Mas o órgão público também, a gente sabe que quando ele está fazendo o preço de referência, né? Além desses cuidados todos da rastreabilidade, como você falou, para tudo, muito bem colocado, né? Tanto para as composições, qual foi a fonte das composições, depois a gente vai entrar a fundo nisso. Se é com verba federal, qual composição que eu uso? Se é com verba estadual, qual banco de dados eu tenho que usar, né? A federal vai usar o decreto 7983, Cicro e SINAP, a estadual, a gente vai responder lá depois, né? Mas, além disso, tem que ter rastreabilidade dos quantitativos, né? A memória de cálculo das quantidades com o critério de medição do sistema de preços que vai ser usado. Se é do SINAP, é o critério de medição do SINAP, né? Vai descontar a alvenaria com vão, sem vão, a partir de quantos metros eu desconto, né? Tem maior que 6, menor que 6, enfim. Eu tenho que também ter 3 cotações sempre de todos os itens, o TCU exige isso. Mandei para 5 empresas, só 2 me entregaram, não tenho 3 cotações. Eu tenho que ter uma justificativa técnica, ou guardar o e-mail dos fornecedores que declinaram daquela cotação do certame, tá? Aí pode buscar preços na internet, né, em compras net, etc.,
né, o banco de preços de obras públicas, tá? Mas o servidor público, por força de lei, ele precisa tomar todos esses cuidados, porque é o CPF dele que fica lá, né? A gente tem um colega, o Joel conhece, que está aposentado e agora o TCU entrou com um processo questionando um orçamento que ele entregou há 10 anos atrás, né? Então, a gente brinca que quem tem CPF tem responsabilidade técnica, quem é servidor público, né? Muitas vezes aquele orçamentista, ele sabe que aquela composição do ciclo do SINAP às vezes não está espelhando bem aquele serviço, mas ele tem um receio de mudar e daí ele tem que responder como que ele mudou, qual é a memória de cálculo, mas o que eu digo, quando a gente aplica a boa técnica da engenharia de custos, a gente não tem que temer nenhum questionamento por parte dos órgãos de controle. A gente quer que a licitação saia, que ela não fique deserta, né, Lilma? O preço inexequível é péssimo, né? Porque se alguma empresa mergulhar, a obra vai parar, vai ter que chamar o segundo colocado, terceiro colocado, e se der deserto, é o melhor dos mundos que você refaz o edital. Bom, por ponto de vista da contratada, e agora eu vou pedir muitas contribuições aí do Joel e da Ilma. Por parte da contratada, a gente vê, né, que a maioria das empresas, né, não investe muito na administração contratual, né, e isso é uma pena, né, porque os registros são fundamentais para embasar futuramente mudanças de escopo que gerem aditivos, que gerem pleitos, né. É muito comum a gente ter, orçar um projeto com a revisão 0, começa a obra, está lá na revisão 10, né? Então, a gente vai falar aí depois da prática recomendada, da recomendação prática 24R, Base of Estimate, que documenta tudo isso. Então, a gente vai documentar desde a parte do orçamento, com a prática recomendada 34R, né? O que deu base para a estimativa, quais documentos eu usei para a minha estimativa, né, para compor ela, quais as exclusões da minha proposta, qual a incerteza associada, enfim, até a documentação, os registros ao longo de todo o ciclo de vida da obra. Isso é fundamental, a gente tentar preconizar documentos bilaterais, né, e documentos que sirvam para ser utilizados na matriz de nexo causal, para apurar de quem é a responsabilidade daquele serviço ter estourado o custo, estourado o prazo, né? Então, a empresa, ela tem que ter aí eu coloquei os cronogramas, né? O controle orçado realizado, aí se quiser passar o próximo slide, ter os relatórios gerenciais, né? Com o progresso da obra, previsão de atraso, qual é a previsão financeira, como que está a minha administração local, né? Se eu vou ter um atraso numa atividade e eu vou ter uma delação de prazo, a obra acaba indo para frente, sai, por exemplo, do meu período seco e vai para um período de chuva, né? Eu não posso apenas fazer aquele pleito daquele serviço, eu já tenho que pensar lá na frente da minha administração local, porque o TCU, ele é claro em falar que eu não posso usar duas justificativas para a mesma justificativa para dois pleitos diferentes. Então, já tem que fazer a análise do impacto do cronograma como um todo, não só daquele serviço, e já pleitear a diferença de administração local. Então, é muito importante, acho que aí mais para frente tem o fluxo de caixa, controlar o fluxo de caixa, o planejado executado, usar a linha de balanço, usar o planejamento, o planejado executado mensal, né? E tá sempre acompanhando, não ter aquela síndrome do fim do mês, deixar chegar dia 30 para saber que a obra está atrasada, né? Não, eu tenho que ir já replanejando a minha obra para conseguir colocar atividades que eu possa compensar aquele atraso. Perfeito, Nádia. Ilma, pode falar? Então, eu ia dizer, só corroborando aí o que a Nayara falou, e acrescentando aí mais um item, né? Aí Nayara falou assim, as empresas, em geral, as empresas privadas, elas têm uma dificuldade de entender a administração contratual como sendo uma grande ferramenta para assegurar que o resultado que a empresa esperou, né, obter, que ele seja, de fato, obtido, que essa meta seja cumprida, atingida. Então, existe uma cultura
que precisa ser, e a gente vem fazendo isso ao longo de vários anos, precisa ser desconstruída. A administração contratual é pleito, lá vem problema, botou a administração contratual, já vem pleito. Não é isso. A administração contratual é uma importante ferramenta de gestão, onde se prima pelos registros, pela qualidade, não é só registro também, né? Ah, tá bom, vou fazer carta, vou fazer ata. Não, tem uma intelectualidade aí, tem uma construção toda do histórico da obra, né? Ninguém quer, dentro da administração contratual, o pleito é o pior dos problemas que existe dentro da administração contratual, porque é um risco muito alto, você não sabe se você vai ou não obter o resultado que você espera. Então, construir, né, as soluções dentro do contrato, resolver os conflitos à medida em que eles apareçam, os desvios, né? Então, isso é o papel da administração contratual, de forma que a parte contratante receba o bem que ela espera receber dentro do custo e do prazo que ela necessita, e a contratada receba, né, o pagamento pelos seus serviços, né, e o lucro que ela estimou. É só isso. Então, qual é o grande, vamos dizer assim, a grande forma de propiciar isso? É fazendo uma boa administração contratual, né? Então, a gente precisa acabar com esse conceito de que a administração contratual dentro de obra é só para cavar pleito. Nós precisamos acabar com essa visão e, de fato, utilizar a administração contratual, que começa, inclusive, Nayara e Joel, lá na fase de orçamento. Lá que começa a administração contratual, né? Porque é lá que se define, lá que se define quais são os resultados esperados, como é a inteligência que foi pensada para aquele empreendimento, tanto na ótica da contratante quanto da contratada. Então, essa era a minha contribuição aí. Não, excelente a contribuição, e sem administração contratual é um tiro no escuro. Isso aí, realmente, a gente sempre trabalhava com a expectativa. O que tinha que ter no primeiro mês? O que no cronograma físico tinha que estar pronto no primeiro mês? Planejado, realizado. Ah, não está? Qual que é o motivo? Se é o motivo, vamos resolver esse motivo para poder recompensar isso no outro mês. Porque aí chega no final da obra todo mundo satisfeito, igual você falou. Né? A administração contratual, a curva S, realizado vezes planejado, tanto para prazo quanto para financeiro. O pleito tem que ser a última das últimas coisas. Exato. Realmente. Você tem que entender o seu orçamento, se você tem que pôr mais recursos, se está realmente alguma coisa faltando, mas a administração contratual ela é fundamental para o sucesso dos dois lados. Eu costumo dizer que uma empresa ela tem que chegar, fazer a obra com qualidade e segurança e ganhar outra obra da mesma empresa. Essa que é a função. Se você for fazer obra para uma mesma empresa grande, você tem que fazer e ser convidado para outra. Esse que é o grande desafio. Talvez você ganhe a primeira, mas se ser convidado para outra é um sinal que você atendeu. E aí, para isso, tem que ter essas ferramentas, né? Só fazendo uma colaboração, no sentido do edital, a gente tem que dar muito valor à fase de perguntas e respostas. Essa, para mim, ela é acima do que está escrito no edital, que ficou determinado ali. E ela é dada para todas as empresas. A sua pergunta vai para todas, a resposta. E ali você consegue mitigar muita coisa. É muito importante essa fase. Você tem que estudar o edital e levar essa dúvida mesmo para quem está te contratando. Fundamental que se esgote todas no máximo, né? Esgotando ainda vai ter. Ainda vai ter. Isso aí não tem jeito. Obra não tem jeito. Você imagina se você ainda não faz esse processo. Eu acho importantíssimo essa fase de perguntas e respostas. E aí, passando para essa sua colocação, esse gancho que você deu, tem aí a próxima pergunta. Como proceder diante de identificações de omissões ou falhas
de especificações no edital. É tudo aí, é o que você já começou a falar aí, né, João? Exatamente, eu respondi ela antes. Foi uma premonição que eu tive. Aí o que aconteceu? Eu juro para vocês que não foi combinado, não. Mas na minha, assim, aí na ela tem mais ferramentas para isso, é lógico. Mas, assim, para mim, é pergunta e resposta, né? Essa E aí, fase é muito importante. Você tem também que, se o edital está confuso, deixa eu perguntar, porque é nessa fase que você define a regra do jogo. e aí vem uma pergunta que é uma curiosidade minha que não está combinada aqui. A gente, ok, as empresas fazem perguntas e as respostas vêm abertas. Como proceder? Porque o que eu vejo é o seguinte: existem processos licitatórios em que as empresas até fazem as perguntas, mas as respostas vêm não elucidativas. E aí deixa-se por isso mesmo. Ou Já se, aconteceu comigo isso. e Eu aí volto à pergunta. volta-se a pergunta. A boa prática diz: volta-se a pergunta até se esgotar. Eu volto até esgotar, sabe por quê? Porque já aconteceu demais, a resposta fica no ar. Às vezes o cara assim, simplesmente fala, tem 3, 4 linhas, mas não fala o que eu quero escutar, o que eu estou precisando. Então, Então, eu sou bem volta-se até específico esgotar. mesmo. Eu assim, Ok. geralmente é de noite, no último horário, né, para entregar, mas vamos lá. Vamos então para a nossa próxima pergunta, que é a última, e que essa pergunta foi até, agradeço a vocês aí, porque foi um pedido meu, em função de várias experiências, né, que a gente passa, a chamada passagem de bastão da fase de orçamento. Ok, fizemos um excelente orçamento, ganhamos a proposta. Como é que deve ser feita essa passagem de bastão para a gestão do contrato? Né? E aí, qual é essa rastreabilidade? Que rastreabilidade o orçamento deve garantir para mitigar impactos no custo durante a execução do contrato? Primeira coisa, quando você ganhou. A primeira coisa que você tem que fazer é rezar para você não ter errado nada. Porque você Ganhou, já ganhou não dorme, né? Já fica assim, senão a gente não o dorme. que Bom, que eu errei? aí agora vamos passar o bastão. Pode, Nayara. Bom, o que eu ia comentar aí, depois eu vou abrir aí a prática recomendada 34R, né? Mas eu vou comentar o que é corriqueiro aqui, né, acontecer nas empresas. Na verdade, na fase da licitação, normalmente o edital chega assim, faltando 30 dias para entregar, às vezes a área comercial demora um pouco a passar aquele edital para a área de orçamentos, enfim. Nunca se tem um prazo adequado para fazer um orçamento executivo daquela obra, né? Então, a gente não tem lá 30 dias, às vezes tem 15, 20 dias para fazer um orçamento. Claro que depois vem os pedidos de adiamento, né? Mas a gente tem que contar com o nosso deadline inicial aí. Então, normalmente as empresas acabam fazendo um orçamento com uma ferramenta mais ágil, né? E não usando o software RP, o software integrado para fazer a gestão de custos. Então, a gente faz aquele orçamento mais sucinto, né? E depois, quando ganha a obra, que daí é a passagem do bastão, aí sim a empresa faz aquela reunião de kickoff com a equipe que vai tocar a obra, né? Aí acaba replanejando a obra e fazendo um orçamento executivo, e aí com mais tempo, né, para ver quais são os pontos de atenção, onde é que a gente tem oportunidade, custo de oportunidade, onde é que a gente tem pontos de melhoria aqui, onde é que dá para ganhar dinheiro nessa obra, ou minimizar os riscos, enfim, faz toda uma análise gerencial novamente, o replanejamento e um orçamento detalhado, para aí sim se colocar no RP, né, no software integrado, onde eu tenho orçamento, planejamento, controle da obra de custos integrado para fazer a gestão, né, a gestão das medições, a gestão de suprimentos, a gestão executiva da nossa obra, né, e acompanhar, inclusive, alterações de escopo se eu já estiver trabalhando aí com o BIM no meu processo. Tá? Vou passar os slides para frente aí, e depois eu vou pedir para a Manu
se ela me dá como host, quando passar o último slide da 34R, para eu mostrar alguns documentos de modelo. Bem, o anterior ainda. A 34R, Base of Estimate, é uma prática recomendada da CE, que eu utilizo aí há muitos anos, né? É um documento, eu vou mostrar um modelinho meu, assim, não está bem no padrão da 34R, mas todos os tópicos estão ali, onde a gente descreve, né, para que aquela estimativa foi feita. Por estudo de viabilidade, qual era o objetivo? Era por uma concorrência, qual era a classe da estimativa, né, a classificação dela. Acho que tem alguém com o microfone aberto ainda. Acho que é não é hora de perfume, não. Felipe Santos. Felipe Santos Lima. Está com o microfone aberto. E aí a gente coloca as listas de exclusões, né? Muitas vezes eu vou orçar com uma instaladora, a parte elétrica, hidráulica, incêndio, quais as exclusões dessa empresa que não estão no meu escopo, né? A infra seca, não deu tempo de eu colocar no orçamento, vou excluir, enfim. Se coloca os riscos, né? As oportunidades de melhoria no custo, tá? E aqui também se documenta toda essa parte que o Joel falou, né? A gente coloca também os questionamentos e todos os e-mails trocados e questionamentos com as partes interessadas daquele projeto, daquele certame. Entre o órgão, né, licitante e a construtora, entre projetista e construtora, se é contratação integrada, se o projeto é meu, entre fornecedores e área de orçamentos, né? E entre também todos os departamentos da empresa, porque a gente faz o orçamento e a gente tem contato com todas as áreas de apoio da empresa, né? A área de segurança do trabalho, de QSMS, a área ambiental, a área de tributos, né? Para ver se tem benefício fiscal ou não. Tem redução da alíquota de ISS? Não tem? Tem rede? Não tem? Isenta PIS e COFINS? Então, toda essa troca de e-mails dentro da própria organização também tem que ser registrado. Porque eu costumo falar, e uma que as pessoas têm amnésia depois que ganham a obra, né? A gente fez uma reunião de kickoff, todo mundo foi lá, assinou, eu mando assinar a ata e guardo na manga até o final da obra, porque a área de orçamentos é sempre a Geni. Lembra da música do Chico Buarque, Joga Pedra na Geni? Exato. Né? Então, eu guardo até o final da obra, né? A responsabilidade é compartilhada dentro da minha organização com todos os especialistas das áreas que foram envolvidos nesse orçamento. Excelente. E ali, no próximo slide, eu cito os documentos, por favor. E ali a gente tem uma lista mestra de projetos e revisões, né? A gente vai colocar todos os documentos que embasaram, versão do memorial descritivo, versão dos projetos, a gente vai colocar, alertar das incertezas, né? O que não deu tempo de colocar na estimativa ou não tinha como se mensurar, né? Ou não pode colocar verba em órgão público, licitação pública, mas a gente estima algumas composições que não tinham projeto, né? Aquele orçamento Chico Xavier vai custar tanto, né? Então, o que a gente estimou, como que a gente compôs aquela composição que não tinha referência, ou usou referência de outras obras, né? O que a gente adotou como premissa. A gente vai ter também o registro de todos os documentos usados para embasar, eu já falei. O que eu usei como fonte de apoio, quais foram as bases de dados que foram utilizadas, e essa estimativa vai ser o I0, né? Porque a estimativa ela é revisada ao longo do empreendimento, à medida que vai avançando o grau de maturidade do projeto, isso vai evoluindo. Então, isso é o importante, é a foto do meu I0, a minha estimativa I0. Tá? Excelente. Para facilitar essas revisões, né? Chama a atenção uma questão que é muito, para mim, muito importante, pulou aqui, a linha de exclusões, né? O que não foi possível mensurar. Até isso é bom, é importante ter aberto para a equipe de gestão saber, olha, aqui está uma vulnerabilidade, aqui eu tenho que ter mais atenção, né? Então, muito bacana isso aí. Vamos andar um pouquinho para a próxima e última pergunta, para a gente não estender muito, que eu estou curiosa, estou louca para contar a novidade aqui para todo mundo que ficou até o final. E aqui eu tinha até falado da última, mas a última ficou para essa aqui, que é uma questão super importante, que cuidados, né? Quais são os cuidados que se deve ter com a elaboração
banco de dados da CPU e para obras com verba estadual ou federal. Então, falar um pouquinho disso aqui, passar já o primeiro slide aí para dar essa contextualizada. Então, a gente tem essa infinidade de base de dados de obras públicas, né? E quando a gente, às vezes, não encontra, a gente se depara, o orçamentista tem que conhecer muito bem a execução de obra e conhecer aqueles serviços para criar essas composições com insumos do SINAP, do SICO. Então, a orientação que a gente dá de boas práticas é obras com verba federal, a gente cai no decreto 7983, onde ele preconiza, é obrigatório o uso do SICRO e do SINAP, tá? Ah, mas a gente tem uma obra com verba estadual, é 1%, 2%, 3% de verba federal. Por menor que seja, né, o percentual da verba federal, eu sou obrigada a usar o SICRO e o SINAP. Vou dar um exemplo de uma obra que eu participei aí, da defesa do TCU, junto com o Aldo, da DERSA, do Rodoanel, aqui de São Paulo. Ele foi todo licitado com as composições do DR São Paulo, porque o percentual de verba estadual era muito maior, 95% de verba estadual. Era tudo do governo do estado de São Paulo. 5% de verba federal. A licitação aconteceu, a obra começou e o TCU autuou, né? Parou a obra e a obra teve que ser refeita todo o orçamento com o SICRO, né? E aí a gente se depara que os critérios são diferentes, né? Nós temos várias diferenças entre as composições do SICRO, do DENIT, e as composições do DR São Paulo, né? E aí o custo mudou consideravelmente, inclusive o valor da verba de empenho, né? Então, você tem esse exemplo que é uma obra problemática até hoje, ainda aqui em São Paulo, né? É uma obra que toda troca de governo o pessoal fala que vai concluir, mas ela tem uma série, ela passou por uma série de problemas, começando por aí, né? Então, verba estadual, os órgãos de controle, o TCE, né, o Tribunal de Contas do Estado, ele preconiza o banco de dados estadual, né? O DR São Paulo, se for no Rio, lá o EMOP, se for aí em Minas, Joel, SUDECAP, né? SUDECAP, né? Então, ó, a gente tem todos esses órgãos estaduais e municipais que têm bases de preços referenciais que a gente pode usar, né? No Ceará, a gente tem o CEINFRA, né? A gente tem o EMOP no Rio, o CDHU em São Paulo, o ORCE de O ORCE em Sergipe, Sergipe, isso. que é muito usado, né? E uma também. Muito usado. O CETOP de Minas, né? Se é saneamento, a gente tem a Sabesp de São Paulo, a CAESB de Brasília, a Saneago de Goiânia, e tem várias, né? Vários órgãos aí, DR São Paulo, DR Roraima, né? Vários DRs que nós temos aí. Temos, em Goiânia, é o AGTOP, né? Não é DR, né? Goiânia. É diferente. Aí eu coloquei de obras privadas no próximo slide, porque às vezes você não acha num banco de obra pública e precisa, né, se o orçamentista sempre tem que ter uma carta na manga, né, onde ele pode buscar a referência, né? Então, algumas vezes a gente busca uma secretaria, por exemplo, a ABM, Associação Brasileira de Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, a gente usa em algumas associações, algumas entidades de classe que também a gente acha. O Datafolha, né? A gente, claro, para obra pública usa o CAGED. Ah, mas eu não achei uma categoria mergulhador para fazer uma estaca em alto mar. Enfim, vou buscar em outro local essa base de preços aí, como Datafolha, né? Ou não tem a convenção coletiva de mergulhador, e aí busco lá no Datafolha, né? Bem, algumas diferenças entre critérios desses bancos de dados, né? A periodicidade de atualização de preços, tá? Que a gente vai ver, se quiser passar para frente uma, porque eu botei uns comentários que é para mim. Ah, não está aparecendo, desculpa, pode voltar, está oculto. O SINAP é a cada 2 meses, 3 meses. Em janeiro, normalmente, ele acaba saindo lá em março, né? Tem um delay ali, né? De dezembro para março. Outros são atualização
semestral, tá? Então tem que cuidar muito as datas bases diferentes, o orçamentista tem que fazer balanceamento de recursos e usar bases diferentes. A produtividade do CEINFRA é bem menor que a do SINAP, né? O SINAP não atualiza todas as variáveis de forma regional, isso a gente tem que cuidar muito, que quando ele não tem um insumo na região da obra, ele pega o preço de São Paulo, tá? Eu passei um problemão, quando eu não vou poder falar nome de construtora aqui nem de empresa, mas com uma obra que eu orcei no Maranhão, né? Porque lá tem uma escassez de cal muito grande, né? E eu peguei um preço lá do SINAP que não tinha na região da obra e ele pegava o preço de São Paulo. Eu podia ter quebrado a construtora se a cotação não tivesse chegado em 10 minutos, à meia-noite e 1, né? Porque o insumo tinha um preço baratíssimo. Em São Paulo ele é um insumo, né, que tem abundância, né? Mas tudo é a lei da oferta e da procura. No Maranhão ele é super caro, né? E a DMT é grande, ou tem que comprar uma jazida de cal para poder fazer a obra, tá? Então, isso a gente tem que cuidar. Critérios de medições diferentes, né? Eu posso ter alguns bancos de dados, só desconta vão menor que 2 não desconta, de 2 a 4 desconta 50%, de 4 para cima desconta 100% do vão na alvenaria, outros não descontam, outros descontam todos os vãos, então a gente tem que cuidar isso. A metodologia de execução dos serviços, o frete dos insumos também, tá? Isso também é algo que tem bastante diferença. A gente vai ver a próxima tabela aí, que fala disso. Ó, se eu pegar os insumos da TPU aqui de São Paulo, o transporte de insumos é CIF. No Cicro, é FOB. O concreto é usinado na TPU São Paulo. No Cicro, é fabricado em loco. A britagem, na TPU, eu tenho a cotação de britagem. No Cicro, é brita produzida, que o custo é totalmente diferente. Os encargos complementares, na TPU, são incluídos no BDI. No Cicro, é incluído na CPU. No canteiro, eu tenho instalação, manutenção e desmobilização na TPU, e no Cicro não considera a desmobilização, né? Então é incrível, mas o DENIT considera que eu termino uma obra e já começo outra lá na frente, né? Que eu não vou desmobilizar o canteiro, tá? Outra coisa aqui que você tem que cuidar até com softwares de orçamentos, principalmente os softwares de orçamentos em BIM, que alguns não só fornecem as bases, mas não tem essa tratativa, que é papel do orçamentista analisar as bases, né? É o seguinte, o SINAP tem um método totalmente diferente, bem acadêmico, de cálculo de leis sociais. O pedreiro, o servente, ele não é um insumo, como ele é no EMOP, como ele é no CIURB, como ele é no ORCE, né? Ele é uma composição, né? Ele é uma composição. E os encargos complementares, alimentação, transporte, EPI, entram dentro de uma composição auxiliar, né? Então, em Sim. algum software de orçamento, você vai lá lançar os encargos, está lá zerado, fazendo o teu orçamento, teu encargo real, você tem que cuidar. Se você está usando o SINAP e você lançar o teu encargo calculado, ele vai duplicar. Ele vai gerar um sobrepreço, porque ele já está dentro da composição auxiliar do pedreiro. Agora, se você usar qualquer outra base de preços, né, seja lá do CIURB-EDIF, do EMOP, do CEINFRA, o servente, ele é o insumo. Então, a lei social que você colocar lá com o encargo complementar, ela não vai duplicar o encargo complementar, porque ele não está dentro da composição, e no SINAP, sim. Então, são erros corriqueiros que a gente vê nos orçamentos. Outro erro é o balanceamento de bases. Se eu usei bases diferentes, eu não posso ter o mesmo insumo com preço diferente na licitação. O cimento Portland como um CP4 do SINAP, eu vou ter que, no software de orçamento, substituir pelo cimento Portland comum do CIURB. E Né? também na mão de obra, né, Nayara, a database são diferentes, né? A De reajuste. database, né? A gente também precisa observar, A tá? Então, a database, gente tem porque que de um cuidar vai ser muito, de um jeito, essa né? garotada aí, operador de software, que a gente brinca, eu brinco com os meus alunos, vocês não podem ser garotos de programa, vocês têm que ser engenheiros de custos, vocês têm que criticar o que cai do software, o que sai do software, tem que ter na veia a engenharia de custos, olhar aquele número ali, nossa, 200% de encargo está duplicando alguma coisa, está duplicando encargo complementar, porque ele está dentro da Isso aí. composição auxiliar, tá? Você sabia que o EMOP, a base desonerada e não desonerada estão no mesmo catálogo?
pode passar. A única diferença é o código da composição. Ó, essa composição, ela não está desonerada, tá? Do bloco de concreto. Agora, se você for para o próximo slide, a única diferença é a letrinha A no final, que indica que ela está desonerada. Então, a gente tem muito profissional que se aventura a fazer orçamento de preço de referência, que não tem expertise no mercado, e copia e cola e toca a ficha no preço de referência lá no orçamento e pode cometer um erro grande como esse aí. Bem, eu acho que era isso aí que a gente tinha. E a FDE, né, um modelinho, a FDE também tem que cuidar, porque alguns bancos de dados são preço e outros são custo. E a FDE, ela também tem o BDI já embutido na CPU, tá? Então, só quem tem muita prática aí de mercado e que já fez muito orçamento, já ralou muito, já virou muita noite, né, Joel? Que pega Sim. essas dicas aí, né? Agora a Ilma vai dar aí uma notícia legal aí para vocês no final, uma surpresa, né? No final, não vou dar muito spoiler aqui. Aqui eu deixei nossos contatos, tá, gente? O LinkedIn, Nayara de Barcelos Ferreira Marini, Joel Valentini e da Ilma Trindade, né? E a gente deixou os contatos aí, os e-mails, não ficou muito nítido aí. Os Mas e-mails. o meu é procurar lá pela ACE, tá? Tá lá. Tá lá. Queria agradecer muito aqui pelo convite, pela oportunidade aí, a Ilma nos convidar, a CE, o apoio do EBDIC. Imagina, gente. Olha, eu primeiro gostaria de agradecer muitíssimo a vocês por essa verdadeira aula que vocês deram, né? Isso só incentiva e cada vez mais que a gente traga para a ACE essa qualidade, né? Como eu falei, o meu eterno presidente que me deu aí, me transferiu essa responsabilidade de continuar o legado que ele deixou, que é o Aldo, e a gente começa com o pé direito esse ciclo de webinars. Tem alguns projetos muito bons e muito grandes que a gente está implementando aí na ACE. Eu queria agradecer muitíssimo a vocês por toda essas informações que vocês passaram para a gente. Agradecer aos agora 87 participantes. Depois desse tempo todo, ainda temos um público muito, muito grande, muito interessado, considerando que é um webinar. Então, muito obrigada a todos. E, para quem ficou até o final, aí vem a surpresa, aí com muita felicidade, eu quero anunciar que os professores Joel e Nayara vão transformar esse webinar num curso, né, pela ACE. A ACE, em parceria com os professores Nayara e Joel, vão transformar esse webinar num curso. Esse curso vai ter uma taxa simbólica para membros da ACE, por isso que a importância de se tornar membro de uma associação que, de fato, prima, né, pela qualidade, pela excelência, pelo crescimento e evolução da engenharia de custos no país, com projeção, inclusive, internacional, porque a ACE é uma associação internacional. Aqui no Brasil, a gente vem crescendo bastante. Tenho a felicidade de, nesse período curto período que eu assumi aí a presidência junto com a minha equipe de diretores, inclusive alguns estão aqui, como o Ricardo, Alexandre, a gente vem verificando aí já um crescimento em torno de 20% de membros, de associados. Então, esse webinar vai se transformar num curso. Em breve, a gente vai estar informando a data, né, de realização e o programa. Esse curso para a CE, como eu já disse, para membros, vai ser uma taxa simbólica, e para não membros, o valor de um curso desse tipo no mercado. Então, muito obrigada mais uma vez aos nossos professores, ilustres professores. Muito obrigada a todos vocês que participaram, ficaram até o final.
As respostas às perguntas que vocês fizeram serão encaminhadas posteriormente. E muito obrigada por estarem aqui até agora. Um grande abraço a todos. Eu só queria dar os parabéns a você, viu, pela condução. Parabéns, parabéns aí, Nayara, também. E eu estou muito feliz de ter participado. Muito obrigado a todos. Nayara, suas últimas considerações? Também queria agradecer muito aí um riquíssimo debate que nós fizemos aqui, né, e a oportunidade, né, de estar ministrando aí essa webinar aí pela CE. A gente chegou a ter 285 participantes aí no pico, né, e extrapolamos aí o nosso planejamento aí, Joel, de tempo não deu muito certo, mas a gente extrapolou uma hora, mas foi um bônus para os participantes. Foi um bom motivo. Foi por um bom motivo. Muito obrigada a todos, viu? Muito obrigada mesmo. E Um abraço a todos. nos vemos no curso em breve. Em breve, com certeza. E um agradecimento especial à Nayara, que está febril, com gripe, coitada, aí, gastou aí a garganta em prol do crescimento da engenharia de curso. Não é à toa que Nayara e Joel foram eleitos engenheiros do ano, no ano passado, pelo IBEC, porque mostram todo esse potencial, esse conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Em nome da CE, agradeço a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.